Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, vamos estudar sobre tegumento. Preparados? Vamos lá. O objetivo, então, da gente estudar isso tudo. Estudar as características gerais da formação do tegumento. Identificar as estruturas anatômicas relacionadas aí à formação do tegumento e os seus derivados que a gente observa aí nos vertebrados. Além disso, a gente vai contextualizar as características individuais, sempre focando a evolução na adaptação anatômica para cada especialização deste tegumento. Bora? Tegumento. O que é tegumento? É um órgão composto. É formado pela epiderme, camada mais superficial. Abaixo dela nós encontramos a derme e logo abaixo da derme a membrana basal, que é composta pela lâmina basal e também pela lâmina reticular. A epiderme, ela é derivada da ectoderme e produz a lâmina basal. Já a derme, ela se desenvolve do mesoderma e também do mesênquima, dando origem então à lâmina reticular. Entre o tegumento e a musculatura corporal profunda está uma região subcutânea de transição, constituída então por tecido conjuntivo muito frouxo e tecido adiposo. Este é chamado de tela subcutânea, antigamente chamado de hipoderme, hoje chamamos de tela subcutânea, ok? Então, na dissecação anatômica macroscópica, o que a gente chama ou chamava de hipoderme, hoje a gente fala que é a fáscia superficial da musculatura. Para lembrar dos folhetos embrionários, então nós temos o mais externo, o ectoderma, do meio deles o mesoderma e o mais interno de todos, o endoderma, tá? Lembrando que cada folheto desse vai dar origem a uma formação embrionária, ok? E aí a gente observa a formação dos estratos da pele, do tegumento. Então, o mais externo de todos é o extrato córneo, constituído por queratina. Os queratinócitos que estão no extrato lúcido, eles morrem e formam apenas camadas de proteica, né, de queratina. Depois temos aí os estratos granuloso, o espinhoso, o basal, a derme propriamente dita, né, e a camada subdérmica aqui, que é onde a gente vai encontrar então as vasculaturas, né, e os feixes nervosos passando por aqui. O tegumento é o maior órgão do corpo de um organismo. Tem até aí 15% do total do peso corporal, no caso de nós humanos. A epiderme vai apresentar pelos, penas, barbatanas, garras, unhas, chifres, bicos e alguns outros tipos aí de escamas também. A derme dá origem, então, aos ossos dérmicos e osteodermos de répteis. Coletivamente, a gente pode dizer, então, que a epiderme e a derme formam dentes, dentículos e escamas também nos peixes. E o destino desse desenvolvimento da derme e da epiderme, eles estão ligados aí por uma membrana basal que, na ausência de uma ou de outra, a outra vai ser sempre incapaz de, ou impedida de produzir as estruturas especializadas. Então, observe queratina, epiderme, derme, e aqui para baixo, ó, tecido conjuntivo mais tecido adiposo, nós observamos formação de tela subcutânea. Existe então uma variedade de funções especializadas para este tegumento. Forma parte do exoesqueleto, espessa-se para resistir à lesão mecânica e a barreira que ele estabelece impede a entrada de patógenos, ajuda também a manter a forma de um organismo. A regulação osmótica e o movimento de gases e íons para dentro e para fora da circulação são justamente ajustados pelo tegumento, em conjunto aí com os outros sistemas, obviamente. A pele capta o calor necessário ou então irradia o excesso e além disso contém os receptores sensoriais aí para as nossas especialidades, né? Esse tegumento se especializa em penas para locomoção, pelos para isolamento térmico e chifres para defesa. Pode também conter pigmentos cutâneos que vão bloquear a luz solar prejudicial e também exibem cores brilhantes durante a corte nupcial.
Vamos falar das funções, começando aqui pela proteção. Proteja o que você ama. Então, em relação à pele, ao tegumento, né, nós vamos observar especializações deste tegumento que estão relacionadas aí com cada habitat que o organismo se encontra. Função sensorial. Toque é tudo, né, gente? Então, bora lá. Veja que cada animal vai ter a sua especialização. Então, aqui nós temos as vibriças de um gatinho, né? O nariz dessa topeira estrela aqui, ó, que ele é especializado em tatear os lugares, já que ela tem uma baixíssima visão. E o nosso tato, por exemplo, que pode ser aí especializado no caso de pessoas com deficiência visual, para conseguir fazer leitura em braille. Falando de trocas gasosas, na função aí, como uma das funções do tegumento, então veja aqui, por exemplo, anelídeos, né? As minhocas, a gente observa aqui, eles vão ter essa superfície do corpo, ó, em contato, os capilares em contato justamente com a superfície corporal, para que faça a troca gasosa direta via tegumento. Então, na respiração cutânea, nós vamos encontrar nesse grupo anfíbios, como rãs, sapos e salamandras, anelídeos, como as minhocas, e alguns equinodermos, como por exemplo o ouriço do mar. Né? No entanto, alguns peixes, aí, cobras e tartarugas, também lagartos, usam a pele como órgão respiratório em maior ou menor grau. Então, depende aí da espécie que a gente estiver falando, tá? Então, a gente observa aí que esses animais conseguem fazer respiração cutânea. Outra função da pele, tegumento no caso, comunicação. Claro, né, através dessas cores lindas e maravilhosas, é uma forma de se comunicar com o meio. Então veja que a gente vai ter dentro de uma mesma espécie variabilidade deste tegumento. Né, o que vai dar característica, então, aí às raças, né? Mesma coisa aí na pelagem, né? As penas, a plumagem, tá? A variabilidade de cores, que é o item mais comum aí da gente observar, então, nesse segmento para as diferentes espécies de vertebrados. Observe agora esses vídeos. Tudo tem que ficar perfeito. Agora está tudo pronto. Impressionante, mas não tem ninguém na plateia. O macho da ave do paraíso soberba gorjeia para atrair uma fêmea. E ele tem mais sorte. Mas o que ele precisa fazer para impressioná-la de verdade?
se retira para chegar a um veredito. É difícil não se sentir diminuído quando nem o seu melhor é suficiente. Veja aí, então, que algumas aves vão se especializar, né, utilizando aí a sua plumagem, justamente para chamar a atenção das fêmeas. Outras aves vão tentar chamar a atenção de outra forma. Outra função aí do tegumento é atuar na termorregulação. Veja aqui que quanto mais vermelho, mais quente está a superfície. E quanto mais azul, mais fria, né, menos quente está essa superfície. Então, o nosso tegumento, ele funciona também para essa termorregulação, ou permite que a gente tenha menos frio, né, nos aqueça, demonstre o frio, tá? Veja aqui, ó, a coloração, onde está mais intenso, mais quente, né, e onde está mais escuro, mais frio. Olha a diferença de temperatura aqui da mão de uma pessoa segurando um lagartinho, tá? E aqui, no caso das aves, as aves formam uma placa de incubação, justamente um local onde elas perdem essa plumagem, para que quando estiverem no ninho, os ovinhos alcancem essa superfície e aqueçam então os ovos durante a chocadura. E aqui no caso de uma aranha, para a gente ter uma noção de invertebrados também, existe essa diferenciação aí na temperatura. Outra função muito eficiente em relação ao tegumento é a locomoção. Então, as penas, no caso aqui deste passarinho, deste beija-flor, vai fazer efeito aí nessa locomoção. Ok, quero que vocês prestem atenção numa figura. O que você vê nessa figura? Você está vendo uma barragem. Aqui tem água e aqui é uma barragem. Tem certeza que é só isso? Olha, estes pontinhos. O que são esses pontinhos? As bonitinhas das cabritinhas. Sim, elas se especializaram aí em escalar, né? Olha essa aqui, escalando, tá? Os lugares mais improváveis aí, que para nós humanos seria difícil, para elas é praticamente fácil. Camuflagem é outra função muito importante aí do tegumento. Então, aqui temos uma corujinha bonitinha e aqui temos um outro pássaro. Acha o bicho? Vamos ver se você é bom nesse negócio. Os bichos também se especializam aí em relação ao seu tegumento, a coloração e a textura, justamente para ele se camuflar, se disfarçar aí, ó, que é a aranha, tá? E aqui o nosso querido pontinho no tapete. Agora eu quero ver se você vai realmente achar o bicho nessas imagens. Conseguiu? Presta atenção. Vamos ver onde eles estão? Dona Girafa, Dona Coruja, Seu Leão, Dona Jiboia. Então, a gente observa aí que, como características gerais desse tegumento, a derme de muitos vertebrados vai produzir placas ósseas diretamente pela ossificação intramembranosa. Essa derme de origem embrionária lá do mesoderma vai dar origem, após isso, aos ossos dérmicos, né, na posição inicial dentro da derme. Então, esse tipo de osso vai crescer dentro da derme. E eles são proeminentes nos peixes ostracodermos, como este daqui, que vai formar toda essa carapaça, formando como se fosse um capacete, tá? Porém, eles surgem secundariamente em grupos derivados, como algumas espécies de mamíferos, que a gente vai estudar mais pra frente. Então, a epiderme de muitos vertebrados vai produzir muco justamente para umedecer a superfície cutânea.
Em peixes, esse muco vai protegê-los contra a infecção bacteriana e também ajuda no deslizamento do fluxo laminar de água pela superfície corpórea, né? Para anfíbios, esse muco vai proteger a pele contra o ressecamento. E em vertebrados terrestres, nós vamos observar que a epiderme forma uma camada externa queratinizada ou cornificada, que é o nosso extrato córneo, tá? E ele vai dar proteção, então, aí à pele, ao tegumento. E ajuda, então, os tetrápodes a viver em um ambiente terrestre seco e abrasivo. Veja aqui a camada córnea, né, que é toda essa parte formada por queratina. Então, a queratina é a proteína fibrosa observada aí na epiderme de tetrápodes e lampreias. Epiderme, observamos aí então na formação de escamas na nossa própria pele, tá? Na pele também dos anfíbios, tá? Como assim a pele de tilápia tem sido muito utilizada aí para recuperação de queimaduras graves. Da mesma forma, essa epiderme vai dar aí as especializações que nós vamos observar depois. Veja quantas formações específicas aí observadas: chifres, cornos, né? A descamação dessa epiderme, colorações específicas, formações de unhas e cascos, além de formações de placas que a gente chama de escamas. Então, essa epiderme é onde a gente vai observar o crescimento aí de folículos pilosos ou também do folículo parapena, né? Da mesma forma, vai ter a apresentação aí de glândulas, como glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. E aí, o componente motor da derme é sempre o tecido conjuntivo fibroso, composto principalmente por colágeno. Então, a proteína da derme é o colágeno, que vai dar origem aí aos ossos e às estruturas moles de órgãos dentro dessa derme, tá? O que nos torna aí, então, jovens é a grande quantidade de colágeno entremeada entre essas fibras de colágeno. Com o envelhecimento, essas fibras de colágeno vão se desgastando e elas não são repostas. A hidratação dessa pele também vai sendo diminuída e com isso a formação das rugas. Então, observe aqui a derme de um anfioxo, onde a gente vai observar aí as fibras de colágenos com camadas distintas, camadas organizadas, tá? E a mesma coisa para a formação da pele do tubarão. Já a derme de vertebrados terrestres, essas fibras de colágeno, elas não têm uma camada distinta, elas são desorganizadas. Então, veja aqui, ó, que essas em vermelho são as fibras colágenas, em preto são as fibras elásticas. Então, essa fibra colágena vai dar origem aí à formação de todas essas especializações de tecidos para vertebrados terrestres. É isso, pessoal. Essa foi nossa aula sobre introdução ao tegumento. Até a próxima!